1 de João, capítulo 2, apenas o verso 18. Diz assim o texto: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Novamente, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Pode se sentar, já oramos. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite. O tema da mensagem é: estamos de fato vivendo as últimas horas. O contexto histórico aqui é uma pergunta. O que João queria dizer com a última hora? Se ele desejava afirmar que aquela era a última hora que antecedia o fim do mundo, da maneira como é concebida atualmente, teremos que admitir que ele estava redondamente enganado. Quase 2000 anos se passaram e o mundo ainda não acabou. Se aquela era a última hora, então estamos vivendo os últimos segundos do mundo. Porém, devemos tomar conhecimento de que ele estava falando acerca da última hora daquela era. Porque ele não podia prever o que aconteceria depois. De acordo com os acontecimentos que estavam ocorrendo na época de João, e nesse contexto aqui João estava travando uma guerra ferrenha contra as heresias gnósticas de sua época, ele estava dizendo que aquele momento era a última hora. Muitas coisas estão acontecendo, muitas questões estão ocorrendo, inclusive com a igreja. Então, filhinhos, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo a última hora. Na verdade, ele estava ali dizendo acerca, como eu já disse, da sua realidade, que terminaria com a queda de Jerusalém no ano 70. Era de fato o fim daquele aion, que no grego é o tempo de vida ou força vital, ou seja, a chamada plenitude dos tempos havia chegado aos seus momentos derradeiros, seus momentos finais. Mais um pouco e o velho tabernáculo se sucumbiria, dando lugar ao tabernáculo de Deus com os homens, a igreja. Mas por que João tinha tanta certeza de que aquela era a última hora? Bem, na verdade, João tinha em mente as palavras de Jesus. Jesus tinha dito a ele no sermão profético que está ali registrado em Marcos, no capítulo 13, nos versos de 3 a 6, que diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Aqueles falsos cristos, aqueles a quem João chama de anticristo, já estavam ali nas ruas de Jerusalém, enganando a muitos. E João vai dizer a diferença entre anticristos e os falsos profetas, que os primeiros tinham as pretensões políticas, enquanto que os outros ludibriavam as pessoas através de uma falsa religiosidade. E aí eu pergunto aos irmãos, existe alguma diferença, ou está havendo alguma diferença da época de João para a que nós estamos vivendo? Bem, e como João ele vai identificar o anticristo? Aqui ele vai se referir a esse anticristo, que através de um arquétipo, como de uma besta que engana os que habitam a terra, ele vai registrar isso lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 14, utilizando a descrição apocalíptica de Daniel, sobre os poderes mundiais do mal,
Ele vai fazer ali um paralelo entre Apocalipse capítulo 13 e também vai se lembrar dos registros de Daniel nos capítulos 7 e 8. Depois, quando você chegar em casa, leia esses 3 capítulos, 3, um de Apocalipse, né, que é o capítulo 13, e depois os capítulos 7 e 8 de Daniel. João, ele vai descrever a figura política de um imperador de sua época que arrogantemente coloca a si mesmo e o seu império contra Deus. No capítulo 14, no capítulo 13, aliás, de Apocalipse, versos 5 e 6, ele vai registrar: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele também vai promover uma perseguição violenta contra os santos. Registrado lá no mesmo capítulo 13, no verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, concedendo-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O imperador que João estava relatando aqui, de sua época, era Domiciano. O imperador que, por mais que tenha morrido jovem, aos 44 anos, ele promoveu uma das maiores perseguições contra os cristãos de sua época. E a profecia vai dizer que foi dado a ele essa autoridade para perseguir todas as tribos, povos, línguas e nações. De que forma? O Império Romano ele estendeu os seus braços para dominar quase 1/5 ou 1/3 da terra. E ele vai declarar dizendo de si mesmo que ele era uma figura que precisava ou que desejava e que ele queria que fosse adorado. E ele vai dar uma intimação aos cristãos para que estes o adorem como Deus. E violando de maneira grosseira, como já falamos aqui, os mandamentos, mediante várias longas demonstrações repugnantes de depravação, inclusive demandando ser ele adorado como Senhor e Deus. No capítulo 13, versos 8 e 15, vai estar registrado lá: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, e lhe foi dado a comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Meus irmãos, no período do surgimento e ação da igreja primitiva, só no livro de Atos, nós encontramos 3 falsos cristos. Teudas é o nome de um deles. No capítulo 5 de Atos, verso 36, está registrado lá: porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e não deu em nada. Judas da Galiléia é outro que se levanta ali em Atos, no capítulo 5, verso 37, que é o verso a seguir. Depois desse levantou Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Esse texto, irmãos, esse pequeno bloco de pensamento do livro de Atos, aí no capítulo 5, versos 36 e 37, nós vamos estar localizando eles na história quando os discípulos foram levados ao Sinédrio e foram cobrados, ou fora cobrado deles, que parassem de pregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E também que parassem de falar da ressurreição deste Cristo. A Bíblia vai dizer que Gamaliel manda tirar os discípulos, os apóstolos do Senhor, e começa a ter uma conversa com os fariseus. E ele fala desses 2 homens. Olha, apareceu Teudas, apareceu Judas e arrastou muitas pessoas. Mas estes foram mortos, e logo depois de serem mortos, estes que os seguiam se dispersaram. Agora, este que vocês estão dizendo que para os discípulos dele parar de pregar e de falar a respeito desse Cristo, ainda continuam ferrenhamente pregando as verdades que este Cristo veio dizer. Olha, eu quero trazer um conselho a vocês, meus colegas e meus pares do Sinédrio. Cuidado,
para que vocês não se peguem lutando contra Deus. Este é o período da história que a palavra vai registrar. E também houve um tal egípcio, lá, dando um salto do capítulo 5 até o capítulo 21 de Atos, verso 38, Lucas vai registrar lá: não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sectários? Ele vai dizer que este último, de acordo com o relato do historiador Flávio Joséfo, ele conduziu ao deserto cerca de 30.000 homens, e dentre eles 4.000 que eram assassinos, que é o que significa a palavra sectário, aí, assassinos, prometendo-lhes liberdade, sinais da parte de Deus e o fim do domínio romano. Depois de reunir uma grande multidão de revoltosos, marchou contra Jerusalém. Era o sonho dos judeus daquela época, se verem livres do Império Romano e do domínio daqueles que não eram judeus. Eles não queriam continuar a serem governados por aquele poderio daquela época, o Império Romano. E então surgiram essas vozes que João ele vai identificar aqui como anticristos. E ele marcha contra Jerusalém com o fim de quê? Expulsar os romanos de lá e de se apoderarem da cidade, estabelecendo lá o seu trono. Mas Félix, o general romano daquela época, partiu contra este grupo com tropas romanas e um grande número de outros judeus, dizimando assim os que seguiam o falso Cristo. Já Teudas persuadiu uma grande multidão a segui-lo até as margens do rio Jordão, afirmando que faria a mesma coisa que Elias fez para dividir ou dividiria ali o rio Jordão, segundo relatos também de Flávio Joséfo. Ele vai afirmar em seus históricos que no tempo do reinado do imperador Nero, meus irmãos, foram tão numerosos aqueles que se diziam profetas e cristos, que quase todos os dias, pelo menos um deles era morto. Lucas também nos fala de Simão, o mago, que persuadiu os habitantes de Samaria de que era o grande poder de Deus. Isso está lá registrado em Atos, no capítulo 8, versos 9 e 10. De fato, aquela era a última hora, e o fim relatado nas palavras do Mestre aos seus discípulos estava de fato às portas, e o início da era do reino dos céus já começara. Muitos arquétipos de anticristo surgiram no decorrer da história, além desses que acabamos de citar. Mas nós não poderíamos deixar de citar aqui, trazendo para a nossa realidade, para a nossa era, que na época que aconteceu o que aconteceu lá, no período de Jesus, também vem acontecendo ao longo da história. Não poderíamos deixar de falar de Adolf Hitler, que entre 1939 e 1945 foi o grande líder do nazismo na Alemanha e o responsável por um regime de terror que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial e fez o seu país realizar o que todos nós conhecemos como Holocausto, que resultou na morte de 6 milhões de judeus. Esses são os arquétipos, as figuras que apontam para o que será no fim da história que nós estamos vivendo hoje. Tudo tem apontado para a nossa educação, para o nosso conhecimento. Outro também famoso foi Mao Tse-tung, por causa da sua visão revolucionária, que trouxe grande influência no período de 1949 a 1976, eu estava nascendo quando o período dele terminou. Essa visão revolucionária do comunismo foi responsável pela morte de 50 a 80 milhões de pessoas. Ele é acusado de ser o grande genocida. E tantos outros surgiram. Diante do exposto, ou daquilo que acabamos de falar, vimos que os políticos também, que são figuras de anticristos, também em todo o mundo, almejaram e ainda almejam ludibriar os incautos,
e ignorantes para fazer valer os seus desejos por poder e domínio. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, sem entrar nesse assunto que já está tão, como é que eu poderia dizer, já está tão assim, desgastado, principalmente entre nós brasileiros, que é a tal da política. Nós precisamos, irmãos, ter conhecimento. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade liberta. Esses homens que dominaram na sua época e ainda dominam através de outras figuras, continuam dominando, porque existem pessoas que ainda insistem em não querer tomar conhecimento de seus direitos. Da mesma forma, podemos traçar um paralelo entre a nossa vida comum, diária, aqui vivida nessa terra, com a nossa vida espiritual. Quais são os direitos e deveres do cristão? Estão contidos na palavra de Deus. E nós precisamos, como crentes, como servos de Deus, como homens e mulheres que foram comprados por precioso sangue, tomar conhecimento do que está registrado na palavra de Deus. Eu me lembro que mais ou menos uns 15 a 20 dias, alguém postou no grupo da igreja que Charles Spurgeon foi até uma mulher que estava num leito de morte. E ele visualizou sobre o leito de morte daquela mulher algo que ele conhecia, e ele perguntou àquela mulher, já à beira da morte: você sabe o que está escrito ali? Ela respondeu para ele assim: olha, não sei não, eu só coloquei ali porque eu achei bonito. Alguma coisa mais ou menos dessa forma. Charles Spurgeon vai responder para aquela mulher dizendo que ali estava o testamento dela. E na parede estava enquadrado um trecho da palavra de Deus, contendo as promessas de Jesus acerca da salvação. E aquela mulher estava morrendo sem tomar conhecimento de algo que ela achou bonito e colocou ali. Mas nunca teve a curiosidade de parar diante daquele quadro e começar a ler o que estava escrito ali. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, conforme está escrito na palavra de Deus. Por isso nós precisamos tomar conhecimento. Nós podemos aprender tanto com o reino desse meio onde vivemos, quanto com o reino que nós somos chamados para vivenciá-lo apenas no ensaio, porque nós estaremos vivenciando isso aqui na eternidade. Mas nós não podemos, irmãos, continuar vivendo sem o conhecimento, tanto da palavra de Deus, quanto os direitos que nós temos enquanto cidadãos. A nossa educação não melhora porque o brasileiro é muito passivo. Me permitam esse comentário. A nossa saúde não melhora porque o brasileiro é muito passivo. A nossa segurança não melhora porque nós somos coniventes com tudo que está aí, com o nosso silêncio. Isso não tem nada a ver comigo. Eu estou dentro da minha casa, estou seguro dentro dela, e uma hora alguém dá um jeito nisso. E as coisas continuam acontecendo por causa da nossa passividade. Em um país da Europa, ameaçaram aumentar alguma coisa, não me lembro aqui agora, mas era algo que, eu acho que era gasolina, que ia aumentar mais. Os caminhoneiros pararam e travaram o país. Se não me engano é a Austrália. Não é da Europa, é na Austrália, né? Ou é o Canadá? Não é na Europa. O primeiro-ministro, fugiu. Deu linha. Vai aumentar? Então nós vamos parar. E o país para todo. Deixa parado enquanto você não voltar lá na estaca que nós queremos. Porque, na verdade, quem faz a estrutura movimentar, meus irmãos, somos nós. Somos nós. E nós precisamos olhar para essas coisas e entender que nós somos chamados para mudar a nossa história.
Martinho Lutero, quando ele esteve influenciando e participando da reforma, dando a sua contribuição, ele não somente influenciou o meio teológico ou religioso, mas ele também vai influenciar o meio literário. As universidades que surgiram lá, surgiram por influência da reforma. E nós precisamos entender essas coisas. Houve outra situação da nossa época. Em 2010, vocês devem ter ouvido falar de um movimento chamado Primavera Árabe, que ocorreu no meio dos árabes, movimento que desencadeou guerras civis de grandes proporções em países como a Síria, do ditador Bashar al-Assad, que permaneceu ali 46 anos no poder, enquanto o povo não se moveu contra ele. Não houve mudança durante 46 anos. E, inclusive, antes dele sair do poder, ele soltou na sua própria cidade, nas suas próprias cidades, um gás chamado gás sarin, e matou muitas pessoas. Um outro lugar foi a Líbia, do famoso Muammar Gaddafi, 42 anos no poder. Ele terminou ali morto após intensos combates. Também no Iêmen, onde o povo árabe se revoltou contra esses ditadores, alguns dos quais ainda estão até hoje lá. No Egito houve uma tentativa frustrada de democracia, além do avanço brutal do Estado Islâmico, atualmente enfraquecido, porém atuante. Falamos dos falsos cristos. E como identificar aí o falso profeta? Porque o falso Cristo, ou o anticristo, ele vai atuar no meio da política. E nós temos visto muitas coisas acontecerem aí. Ou é só eu que tenho visto? Eu tenho certeza. Que tem hora que dá vontade até de pegar e desligar o celular e não querer mais saber de nada. Cada dia tem uma novidade diferente. E aí agora ele vai falar aqui do falso profeta. O falso profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ela é comissionada e fortalecida pelo diabo, com o propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, verso 1. Aqui o apóstolo João estava tratando com uma forte heresia, como já falamos, que crescia em seu tempo. Ao que parece, alguns leitores do apóstolo haviam se deixado levar por doutrinas gnósticas. Do grego gnosis significa conhecimento. Normalmente o termo gnosticismo refere-se à corrente sapiencial e religiosa que nasceu no início de nossa era. É uma doutrina que visa a salvação da alma, não através da fé, mas do conhecimento ou, mais propriamente, através do saber espiritual. Os cristãos devem provar os espíritos, como disse João, para determinar se eles provêm de Deus ou de espíritos demoníacos. Mais tarde, João também vai declarar que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. A todo aquele que ouve as palavras desta profecia, aliás, das palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19. O falso profeta aparece em toda a história da igreja. Já no 2º século, Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. No início do século XIX, Joseph Smith afirmou receber o livro de Mormon, do anjo Moroni. Eu nem sei de onde ele tirou esse nome, Talvez o anjo apareceu para ele e disse assim, eu sou Moroni. E que na verdade não foi um anjo,
Foi o próprio um espírito maligno. Inclusive, não podemos deixar também de falar daqueles que hoje, em pleno século 21, meus irmãos, desejam atualizar a palavra de Deus, subjugando a sã doutrina aos seus sórdidos desejos pelo pecado e na tentativa de legalizá-los, como práticas comuns, tais como a relação homoafetiva, a pedofilia e etc., neutralizando assim o juízo de Deus sobre tais práticas. Mas, meus irmãos, diante de todas as questões abordadas, eu quero dizer para os irmãos que no meio delas está a igreja, eu e você. E que, como sabemos, meus queridos, fomos levantados para denunciar obras das trevas. Paulo, ele dá essa advertência aos cristãos de Éfeso. Lá em Éfeso capítulo 5, verso 11, ele vai dizer: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E fazer conhecido ao mundo a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Temos visto aí na mídia, na internet também, na mídia televisiva e na mídia digital, tantos líderes se levantando para atualizar a palavra, a fim de englobarem, de colocarem junto do povo aqueles que não se submetem à salvação do Senhor e querem com suas práticas adentrarem ao reino de Deus. Precisamos olhar para isso com preocupação. Nós não podemos fazer vistas grossas a esses acontecimentos. Nesses últimos dias, queridos, temos assistido igrejas sucumbirem em invencionices tamanhas que devem levar a todos nós a um compromisso intenso com o ministério da oração. Pois o diagnóstico, meus irmãos, é sombrio. Jesus nos traz um alerta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A exemplo de práticas tais como culto dedicado a animais de estimação, culto dedicado a beijo, e tantas outras coisas que têm acontecido na igreja. Coisas tais como festas obscuras envolvendo principalmente a liderança da igreja, sem falar no mau testemunho de crentes envolvidos em vidas extraconjugais e de assassinatos no meio da igreja. Pois estamos vivendo novamente, como registrado em toda a história, inclusive na vida da igreja, nos tempos medievais, momentos obscuros na prática da igreja, principalmente da igreja evangélica brasileira. E se formos abrir um leque para a igreja evangélica mundial, existem templos na Europa que deram lugares para bares e festas noturnas. E isso já acontece lá há muitos anos. O evangelho morreu no velho mundo. Nos Estados Unidos existem igrejas gigantescas onde o pastor não pode mais falar sobre pecado. Onde a igreja tem aceitado o adultério e a vida extraconjugal. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, tudo se fez novo. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que comprava e não pagava, passou a pagar. E o que era servo da mentira e filho do diabo, passou a falar da verdade e viver as verdades de Cristo. Precisamos atentar para essas coisas, meus irmãos, porque eu me lembro do presbítero César falando aqui, que se naquela época estavam falando das últimas horas, dos últimos momentos, nós estamos vivendo hoje os últimos segundos. Martinho Lutero foi levantado no século XVI, não somente como um dos precursores da reforma, mas como uma voz alertando acerca do perigo em que a igreja se encontrava. Venda de indulgência, que era o perdão, simonia, que era a venda de cargos dentro da igreja. Meninos, garotos de 13 anos eram ordenados cardeais na igreja. Para que aquela família que tinha dinheiro continuasse no domínio, fazendo parceria com a igreja católica, que na época era conhecida como a senhora feudal, porque era dona de muitas terras, poderosa.
para concluirmos, meus irmãos, hoje não é diferente. Deus tem levantado homens como Martin Lloyd Jones, John MacArthur, Paul Washer, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Josemar Bessa, Walter McAllister e tantos outros como pastores em nossa própria denominação, para alertar a igreja dos perigos e também dos sinais trazidos pelo surgimento de figuras arquétipas de anticristos e de falsos profetas. Homens se dizendo pastores, se assenhorearam da igreja e das ovelhas de Cristo com práticas que contrariam a orientação do verdadeiro Senhor, marcando assim, de fato, a realidade que estamos vivenciando, não somente a última hora, como já falamos, mas os últimos minutos que antecedem a volta do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não tarda em cumprir a sua palavra, mesmo que muitos a tenham por tardia em seu cumprimento. Ele diz que voltará para buscar a sua igreja. E cabe a nós, principalmente líderes, permanecermos fiéis à palavra, para ensinar o povo a permanecer fiéis ao Senhor da igreja. O rebanho não é meu, as ovelhas são do Senhor, e cabe a nós, como líderes, cuidar do rebanho como se ele fosse nosso, para que no dia que o Senhor voltar, possamos apresentar o rebanho ao Senhor. E ao rebanho é dado a ele a incumbência de produzir no reino de Deus. No capítulo 1, nos versos 1 e 2, da carta aos Hebreus, um texto muito conhecido, a palavra vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui, o autor, assim como em 1 João, capítulo 2, verso 18, vai expressar últimos dias, que abrange toda a dispensação do Evangelho, que se estende da primeira até a segunda vinda de Cristo. Portanto, estejamos alertas, pois o Senhor da igreja está voltando. E a palavra de Deus diz que há um desejo no coração do Senhor, de quando voltar, encontrar o seu povo mergulhado na crença daquilo que ele prometeu. Porventura, quando o Senhor voltar, diz o texto, ele achará fé na terra? Precisamos, meus irmãos, olhar para essas coisas e nos preocupar. Preocupação não pode nos levar ao medo. A palavra do Senhor diz que o amor do Senhor lança fora todo o medo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, vai dizer que o Senhor prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos ama, não porque merecemos, mas porque Ele escolheu nos amar. Nós falamos aqui na ceia a respeito dos benefícios da cruz de Cristo, contidos ali na parábola do filho pródigo. Olhemos para esses benefícios e que possamos valorizar esses benefícios, porque eles são eternos. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, meus irmãos, vai passar. Tem data de validade já vencida. Até a nossa idade já está determinada. A única certeza que nós temos quando nascemos é que vamos morrer. Agora, quando temos a certeza de que vamos morrer e abrir os nossos olhos na eternidade, não existe medo em nós, porque o nosso medo é depositado na esperança que o Senhor Jesus Cristo estendeu por nós na cruz do Calvário. Essa é a esperança que nos move. E a palavra de Deus vai dizer que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nesses últimos minutos da nossa permanência aqui, possamos viver de maneira a agradar ao Senhor. Que a minha vida, a sua vida, seja vivida para a glória de Deus. Amém?